Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Que alegria é estar aqui com vocês nesse momento, nesse dia. Eu tenho quanto tempo, Rafinha? É até 9h30 fechando, né? Tá bom, vou acabar antes. Meia-noite tá bom, né, irmãos? Ela falou meio-dia. Meio-dia tá tarde, mas meia-noite pode ser, né? Vigília. Eita, glória. O pessoal da Igreja da Graça tá com pressa não, né? Graça Church, não, né? Tá não. Glória a Deus. Que noite abençoada, que louvor maravilhoso, que dança maravilhosa. Eu sou apaixonado por essas meninas também, Rafa. Amor à primeira vista. Que alegria, de verdade, estar aqui com vocês hoje. Eu vou compartilhar uma palavra, prometo ser breve com vocês, eu não vou estender até meia-noite, não. O pessoal quer ir para casa descansar, eu sei, e amanhã a gente ainda tem culto. Aqui é de manhã e de noite, ou só de noite? Olha, bom dia. 5h30, escola dominical. Dá um glória a Deus quem vai vir para a escola dominical. Eita, o povo vem, ó. Vou compartilhar com vocês uma palavra rápida, breve, mas objetiva, direta. A gente tem um tema hoje, que é o tema do culto jovem, que é o desafio dos jovens. Mas, na realidade, o desafio é para toda a igreja, esse aqui que eu vou falar, tá? Eu ia fazer uma dinâmica, mas eu vou encurtar, porque a dinâmica foi a dinâmica dos céus aqui. E aí a gente encurta um pouco tempo. João, capítulo 15, abre comigo aí a tua Bíblia. João, com certeza. Água, irmão, eu estou igual um camelo ultimamente. Obrigada, viu, meu pastor? João, capítulo 15. Meu teclado está animadíssimo, o povo pulando aqui, o fogo pegando e ele concentrado nas notas. Eita, glória. João 15 diz assim a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo, queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Senhor, essa é a tua palavra e nós te agradecemos por poder compartilhá-la hoje. Fala mais uma vez, como o Senhor já tem falado, mas continua, Pai, falando aos nossos corações, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. A Rafinha já me apresentou aqui, eu sou a Paulinha. Ela fica me chamando de pastora. Sou a Paulinha, irmãos. Ana Paula, pode chamar de Ana, de Paula, de Paulinha. A gente cuida de pessoas, sim. E sou muito feliz por cuidar de pessoas. Eu acredito que pastorear é mais do que um título, é uma missão. E a gente tem seguido essa missão. Hoje estou na família de Descope. E lá eu ainda não sou pastora da família de Descope. Éramos pastores em outra comunidade, só para explicar aos irmãos. Para os irmãos não acharem, irmã não quer ser chamada, não. Éramos pastores em outra comunidade, ordenados lá. Mas o Senhor nos direcionou para esse tempo de caminhar junto com os irmãos da família de Descope, implantando ela aqui em Recife. Então, em breve, em algum momento, talvez, a gente faça esse intercâmbio, quando tiver estrutura, o pessoal da Família da Graça indo lá. Hoje a gente está se reunindo numa escola, ali na Imbiribeira, Colégio Logos. Quem quiser visitar, todo domingo, às 10 da manhã. E a gente tem os DNAs, que é as nossas células nas casas, começando agora, a partir de março. Amanhã a gente vai fazer um envio e a gente está muito feliz por isso. Então, hoje eu sou a Paulinha, membro da família de Descope, não pastora da família de Descope. Até porque na nossa visão de igreja, nem o nosso pastor a gente chama de pastor, assim, muito com o título, né? Mas a gente entende que ele é o nosso pastor e respeita, tá? É só o título mesmo. E eu queria agradecer, falando em título, em pastor,
ao bispo dessa casa, os pastores dessa casa, que toda vez me recebem com muita alegria, inclusive o bispo está ali sentado me ouvindo. Para mim é uma honra ter esse homem de Deus ali sentado para me ouvir. Agradeço também o convite. E o último aviso que eu vou dar, que eu já estou falando demais, é que ao final do culto vai ter uma mesinha ali atrás, pessoal da minha equipe de produção, meu esposo, o segurança dele, Anderson. As meninas aqui vão estar lá atrás com livros, alguns deles são meus, que eu escrevi um livro, glória a Deus por isso. Estou no segundo já, vou convidar vocês para o lançamento. Escrevi um livro intitulado Olhe para Jesus. E tem alguns outros que não são meus e que vão estar ali atrás à venda. Tem algumas bíblias da Jesus Cop também. Então, as bíblias, vocês vão descobrir o valor lá atrás. Mas os livros, praticamente todos eles que eu trouxe hoje estão custando R$30. Não são R$30 todos, mas está custando hoje R$30 para você poder adquirir esses livros, tá bom? A maioria. Eu acho que só tem um que não é R$30, que é o Deus de Fez de Propósito, que ele realmente chegou agora, então eu não consigo ainda reduzir o preço assim nesse nível. Mas os outros todos R$30. Então, adquiram. Porque é assim que você me abençoa. A gente não cobra para ir para a igreja. Mas a gente abençoa a igreja também quando a gente recebe essas ofertas. Então, você está ofertando na minha vida, comprando um livro, e a gente está te abençoando com a leitura. Amém? Gastei 10 minutos já falando. Prometo que vou falar na velocidade 2 do WhatsApp. Essa ainda não era 2. Você vai achar que é línguas estranhas, que é o dom sendo derramado nesse lugar, mas serei apenas eu falando para você rapidamente. O maior desafio de todos os tempos na vida de um cristão. Esse é o tema da gente hoje. E daí eu ia fazer até uma enquete aqui para vocês tentarem descobrir o que é o maior desafio. O maior desafio não é ler a Bíblia. Eu sei que dá sono para alguns. O maior desafio não é fazer jejum. O maior desafio não é ficar longe da pornografia, como já foi falado aqui, de vídeos impuros. O maior desafio não é a Rafa conseguir derramar água dentro de um copo, numa bacia, em cima do altar e não molhar a Bíblia e o microfone. Esse não é o maior desafio. O maior desafio que existe de todos os tempos, e é isso que esse texto que nós lemos em João fala, é permanecer. Porque você fala assim, não vou mais olhar para aquele site. Aí no primeiro dia você não olha. Aí no segundo dia na unção, não olha. Mas aí vem o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia. Passa um mês e você esqueceu do propósito. Daí, sem querer, você vai lá e olhou. Vou fazer devocional. Ler a Bíblia inteira em um ano. Começou janeiro, dia 1. Tá todo mundo como? Esse ano, pastor, esse ano vai. Esse ano eu vou fazer jejum toda semana. Esse ano eu vou orar todos os dias. Esse ano eu vou me manter santo. Não vou nem perguntar quem é que fez isso no início do ano. Porque quase todo mundo faz. Mas aí vai chegando janeiro, chega fevereiro, vai chegando março. Aí o cansaço, ou a falta de fé, ou o desânimo, ou a tristeza, ou seja lá qual for o motivo, vai fazendo a gente decair. Por isso que eu estou falando para vocês que o maior desafio não é vencer um pecado. O maior desafio não é atingir o objetivo, uma meta. O maior desafio é permanecer tendo intimidade. Permanecer buscando ao Senhor. Permanecer se relacionando com Ele. Permanecer sendo quem Ele te chamou para ser. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Muita gente acha que o maior desafio é dar frutos, porque quando a gente começa esse texto aqui, o Senhor ele vai falar o seguinte, eu sou a videira e meu pai é um agricultor. E o que é que um agricultor quer? Que a planta dê fruto, sim ou não? É só para ver se os irmãos estão acordados comigo. Glória a Deus que estão. Só essa metade, aquela metade ali eu desconfio. Mas essa metade aqui tá. Ô glória, tá vendo? Tem uma irmã comigo, mas é esse lado. É desse lado, galera. E ele começa, meu pai é um agricultor. E o que é que o agricultor quer? Fruto. Fruto. Porque na nossa visão humana é o fruto que dá lucro. E ele vai dizer, vocês são ramos. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E ele continua dizendo que todo aquele que dá fruto, ele também corta. Só que é uma poda. Então, cortado, todo mundo vai ser. Sentir a dor do corte, do processo, todo mundo vai. A diferença é que uns são podados para crescer.
E outros são cortados porque não merecem estar. É legal quando a gente fala umas frases assim, o pessoal faz aquele... Senti a poda na alma agora. A poda chegou. Então, todo mundo vai ser cortado. A diferença é que tipo de corte. Como é que Jesus chega na tua vida? E ele vai continuar esse texto. E o primeiro desafio desse texto é entender que não basta apenas dar frutos. Eu preciso dar frutos estando conectado. Eu não sei se você já viu, mas às vezes quando cortam os galhos numa árvore, você está passando na rua, você vê o galho ali inteirinho. Está com folha verde ainda. Tem até umas frutas, às vezes, penduradas nele, mas ele está fora da árvore. O que é que isso significa? Aquilo que a gente está vendo não vai durar. Porque está fora. Está desconectado. O desconectado, ele não dura. O desconectado, ele não permanece. E o primeiro desafio que a gente vê aqui é um desafio real para a gente. A gente quer dar fruto. A gente quer ser o que o Senhor nos chamou para ser. A gente quer dar frutos. Então, esse é o primeiro desafio no nível base. Ele continua nesse texto dizendo que, versículo 4, ele vai dizer assim: você quer dar fruto? Ok, mas vocês não podem dar fruto se você não permanecer em mim. Então, para quem acha que o desafio é dar fruto, é trabalhar na casa de Deus, é entender qual é o seu chamado, que muita gente ainda não sabe, entender qual é o propósito, qual é a missão, pode ser um desafio. Mas você não vai conseguir cumpri-lo se você não permanecer. Esse texto ainda nos dá mais um desafio. Qual? O desafio da santidade. Ele vai dizer assim: eu sou a videira, vocês os ramos, versículo 5. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Ele vai dizer assim, ó. Tem alguns que serão guardados, mas outros serão jogados fora e queimados. E esses é porque eles não refletem uma conexão como deveriam. E esse é o desafio que eu chamo de desafio de agradar ao Senhor. Porque só vai permanecer conectado aquele que agrada ao Senhor. Então é santidade, é se livrar assim dos vídeos impuros, é se livrar de palavras impuras, é se livrar de lugares que já não te cabem mais, se livrar às vezes de amizades que já não são mais para você. E às vezes esse processo ele é um pouco doído, é um pouco duro. No mês passado a gente veio aqui, o pessoal estava numa peça. Eu dei glória a Deus, porque mês passado o menino estava aqui, ó, nas drogas. Hoje o menino já é Jesus Cristo. Personificado. É o Jefferson, eita! Jesus já está. O pessoal da graça de Jesus não entendeu, mas mês passado esse menino estava aqui, ó, rodando, todo demoniado. Do nada, no meio da peça, ele estava sentadinho, quietinho assim, ó. Ele quietinho. Aí fazia... Quem estava aqui viu. E agora Jesus. Olha que transformação. Brincadeira, irmão, mas é para você se conectar de novo comigo. Se eu falar só sério, eu perco a metade de vocês. Permanecer na videira é um desafio de santidade. Porque a luz, ela não habita onde há trevas. Não tem como. Então, se eu não permaneço em santidade, eu estou dizendo, é igual a peça aqui. Eu estou dizendo assim, ó, desculpa, mas essa cadeira é minha. Eu que sento nela. É igual, e eu achei muito legal o exemplo que a Rafa fez aqui. É igual, estou dizendo assim, ó, só um pouquinho de você, Jesus, porque o resto eu prefiro continuar na minha sujeira. E não tem como permanecer assim. Não tem como permanecer assim. Um outro desafio que esse texto aqui nos mostra é o desafio de ser um verdadeiro discípulo, porque ele vai falar assim, ó, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. Então percebe que está tudo muito conectado. Para dar fruto tem que estar conectado, tem que ser santo. Para ser santo, quem é santo dá fruto também é discípulo. E como é que eu sou discípulo? Ele vai dizer, se você permanecer. Qualquer desafio na vida desse cristão aqui de João 15, dessa videira e dos ramos, está associada à conexão. Se desconecta, acabou, tá vendo? Tudo combinado. Não tem como permanecer desconectado.
não tem como permanecer cortado. Ele vai dizer que o verdadeiro discípulo entende essa vontade. O verdadeiro discípulo, ele entende aquela expressão que diz assim, que seja feita a sua vontade. E ele vai, é muito interessante porque ele vai dizer assim, que essa pessoa, versículo 7, se vocês permanecerem e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você tem noção da autoridade que tem a oração daquele que permanece? A palavra diz, vocês pedem o que quiserem e vai ser concedido. Não é um e se, é uma certeza. Mas sabe por que só é para quem permanece? Porque quem permanece não vai pedir algo da sua própria vontade. Ele sabe qual é a vontade do Pai. Porque se desse para qualquer um, irmão, oxi, até aqui, ó, o pessoal chegando aí, DB, Piedade, Ferrari, Camaro amarelo. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Se fosse a nossa vontade, a gente ia estar distante do Senhor, sabia? Porque a nossa natureza, ela é assim. A nossa natureza, ela é estilo de Adão e Eva, que está sentado, tendo um jardim inteiro, mas escuta uma voz dizendo assim, você não quer ser grande? É só você falar o que você quer. Quer ser grande? E quantos de nós, na nossa ignorância, escolhemos ao invés de ser discípulo, como Jesus, escolhemos essa grandeza que o sábio Salomão vai dizer que é vaidade. Porque tudo no mundo é vaidade. Um discípulo é uma cópia de Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu vejo ele sendo Deus, descendo do seu lugar, se esvaziando e se tornando como um de nós. E indo para um lugar mais terrível do que o nosso. Tomando o nosso lugar, tomando as nossas dores, para que eu e você pudéssemos ter uma esperança em um futuro. Isso é discípulo. Isso é Jesus. E é isso que um discípulo tem que fazer. E o que a gente vê no mundo de hoje, desconectados, querendo ser maiores, melhores. Eu não estou falando aqui que você não pode sonhar. Sonhe. Mas sonhe o que Deus tem para você. E não o que você acha que é melhor pela ótica do mundo. Isso não é permanecer. Isso não é permanecer. Esse texto ele ainda vai falar sobre mais um desafio, que é o desafio de amar. Ele vai dizer assim, ó, como meu Pai me amou, eu amei vocês. Permaneçam nesse amor. E esse texto, em outras passagens da Bíblia, como complemento, Jesus vai falar mais sobre esse amor. E ele vai falar assim, ó, amem a Deus acima de tudo, amem ao próximo como a si mesmo. Em João 17, ele vai falar ao Pai, ele vai dizer assim, Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e você somos um. Em todo o tempo, do início ao fim, a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre conexão. O maior desafio de todos os tempos é permanecer conectado. Tem uma canção do irmão Tales que fala assim, que todo dia o pecado vem e chama. Todo dia propostas vêm e chamam. Todo dia vem a irmã do teatro chamando pé para festa. Todo dia vem um convite para te tirar do lugar. A serpente, ela mudou de forma. Mas ela é real e ela está todo dia te oferecendo. Come do fruto. Come daquilo que você não pode. Faz aquilo que você não deve. Seja quem você não nasceu para ser. Só que a gente é iludido pelo que o olho pode ver. Deus te convida hoje a ir além do que os olhos podem ver. O Senhor, utilizando o apóstolo Paulo, vai dizer que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu te pergunto, você ama a Deus? Então Deus tem preparado para você coisas que você ainda não consegue enxergar, coisas que você nem ouviu falar, mas está preparado. É uma realidade. E o que é que você precisa fazer para viver isso? Só permanecer conectado. Você não precisa fazer muito, porque tudo já foi feito, o preço já está pago. Você só tem que permanecer onde? No amor. Vê que coisa difícil, não é não, irmãos? É permanecer sendo amado por Deus. Permanecer sendo quem Deus te chamou para ser. E daí você pode falar, mas é muito difícil, Paulinha, seguir um montão de regras da igreja. Não são regras da igreja. É um manual de como você viver em plenitude o que Deus preparou para você. Sabe o manual de um carro? De uma geladeira. Que daí geladeira
Peguei todo mundo. Televisão. Melhor, celular tem manual. Quem já leu o manual do celular? Levanta a mão. Meu esposo, tu é demais, Lucas. Uma bênção, obrigada. Me ajudou no exemplo. Normalmente as pessoas não leem o manual, porque a gente acha que já sabe lidar com o produto. Então a gente só pega e começa a mexer. Vai no YouTube, tutorial, rapidinho. Vai no YouTube, tutorial e já começa a mexer, porque a gente acha que é assim. A gente quer tudo muito rápido, instantâneo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem uma mesa preparada para você, não é nesse miojo, não. Não é instantâneo, não. Nesse miojo não alimenta, não. Eu descobri isso há um tempo atrás. E eu comi o de tomate da Turma da Mônica, porque era saudável, tomate. Tudo útil. Jesus tem uma mesa preparada, não algo instantâneo. E daí o manual, vai lá. Você consegue mexer no celular sem ler o manual, sim ou não? Mas se você ler o manual, você vai saber funções que nenhum outro sabe. Quem lê o manual consegue desfrutar do aparelho em toda a sua plenitude. Consegue evitar um dano. Manual de carro, para que lê? É para saber qual é a hora de trocar o óleo, saber qual é a hora de trocar a correia dentada, saber qual é a hora de levar para revisão. É por isso que tem um manual. Não é que tem que ler um manual para andar. Você pode andar sem ler. Mas quando você lê, você vive em plenitude. Então, isso que você chama de conjunto de regras da igreja, da doutrina, da Bíblia, é o manual para você ver em plenitude o que Deus preparou para você. É o pastor tentando te direcionar para o lugar que Deus está querendo conduzir você. Só que a gente acha que é viver cheio de regras, irmãos. Inclusive, as meninas até cantaram e dançaram aqui, melhor dizendo, dançaram. Tem um lado que diz assim, ó, você deveria fazer isso, que é o certo. Só que o teu corpo, a tua carne, ela está militando, indo para o outro lado. E na ótica humana é muito fácil nesse caso. Qual que é o certo? Lado da carne e do espírito. Espírito. E daí eu pergunto, por que a gente continua então sempre cedendo para o lado da carne? Essa carta aos Romanos, Paulo está falando assim, ó. Todo mundo acha que Paulo está defendendo essa luta interior, mas na realidade não. No capítulo 6 ele condena, no capítulo 8 ele fala assim, vocês não são mais escravos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, na realidade, o que Paulo está repetindo é uma leitura dos romanos. Os romanos falam, mas eu quero fazer o certo, mas dentro de mim tem algo que é errado. A culpa não é minha, a culpa é da carne, maldita é a carne. Ele diz, não, a culpa é sua, é uma decisão sua, é uma escolha sua, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não é mais para andar segundo a carne, é segundo o Espírito. Então, meu jovem, o desafio é seu. Jesus já fez o que tinha que fazer. Você só precisa permanecer. Não se preocupe em gerar frutos. Vai acontecer naturalmente. Tem uma história de um pastor, ele ministrando, ele falou assim, o Douglas até conta ela. Fala assim, estava em casa preparando a palavra, e daí de repente eu ouvi um gemido da minha área de serviço. Aí eu fui lá para ouvir quem era que estava gemendo, né? Tinha ninguém. Eu falei, sangue de Cristo tem poder? Só que daí eu reparei, eu tinha um bonsai de amora, e o bonsai estava gemendo para dar amora. Aí o pastor falar, é mentira essa história, irmãos. Você nunca vai ver uma árvore gemendo para dar fruto, porque é natural. Não precisa fazer esforço. Quando você permanece conectado, as coisas fluem naturalmente. O que é para vir, vem. O que é para ir, vai. O que é para acontecer, acontece. Eu vou repetir para você entender. Quando está conectado, é natural. O que é para vir, vem. O que é para ir, vai. O que é para fluir, flui. O que tem que acontecer, acontece. Porque está conectado. Então, teu maior desafio, jovem, não é deixar de apostar no Pixbet, não. É permanecer. Teu maior desafio não é parar de olhar para aquelas imagens que você não deveria. É permanecer olhando para Jesus. Teu maior desafio não é deixar de assistir um programa de televisão, uma novela, deixar de andar com algumas companhias. Não. Teu maior desafio é permanecer. Porque se você permanece em Deus, o que não serve sai.
E o que serve vem. Então você não tem que se preocupar em dar frutos. Só permaneça. Você não tem que se preocupar em ser mais santo. Será que minha roupa, meu Deus, essa calça rasgada que trabalho para esconder? Só permanece. E daí Ele vai dizendo para o teu coração o que é que você tem que tirar, o que é que você tem que podar, o que é que você tem que cortar e o que é que vai frutificar. Amém? Se o pessoal, eu não sei se vem um pessoal do louvor, se fica só o teclado aqui comigo, mas o que vocês quiserem, mas vem aqui cantar junto comigo, pelo menos tu, Rafa, em nome de Jesus. Cantar junto comigo não, cantar, porque eu não canto. Eu quero encerrar essa palavra orando por você. Orando com você. Presta atenção aqui. Eu sei que os meninos estão passando, mas presta atenção. Olha para o ponto rosa no altar. Eu falei o termo permanecer e talvez alguns não tenham compreendido, mas eu vou falar um termo que fica mais fácil para vocês. Constância. Constante. Em algum momento alguém ensinou pra gente que ser constante é fazer todos os dias a mesma coisa, mas não é. Porque a vida ela tem altos e baixos. Então se perdoe se hoje você falhou. A vida não é uma corrida. Caminhar com Jesus não é uma corrida. Você nunca vai ver Deus correndo. Abre a Bíblia, versículo: Jesus correu, não tem. Jesus teve pressa, não tem. A vida não é uma corrida, a vida não é uma meta. A vida com Jesus é um caminhar. Nesse caminhar, às vezes você não vai ter mais forças, mas está tudo bem. Porque Ele tem força para te carregar. A vida ela tem vales e montes, montanhas, vales, altos e baixos. Então não espere que uma vida constante é uma vida que todos os dias você está tocando no céu com a mão. Não é. Vai ter dias que você não vai estar bem. Mas nesse dia, o teu coração precisa lembrar onde é que você está conectado. Eu estou conectado na videira. E mesmo que agora eu não esteja vendo, eu sei que eu vou florescer. E mesmo que agora pareça um deserto, é só uma estação, vai passar. A primavera vai chegar e eu vou florescer. Pode estar esquentando demais, é o verão, tá tudo bem, vai chegar o outono, eu vou frutificar. Eu só preciso confiar. Eu só preciso ser constante, permanecer. Ser constante, irmão, não significa que todos os dias você vai estar lá, correndo. Mas um pouquinho a cada dia, só para provar para o Senhor que você quer, deseja continuar conectado com Ele. É só isso, pastora. É um pouquinho a cada dia, só não deixa de fazer. É uma oração curta, só não deixa de orar. É um versículo, não precisa ler a Bíblia toda no dia. Um versículo cada dia, só não deixa de ler. É um pouquinho a cada dia. É como a Rafa falou, é um pouquinho no domingo, amém. É um pouquinho hoje, sábado, amém. E na quarta-feira mais um pouquinho. E amanhã mais um pouquinho. E na segunda não tem culto, mas em casa mais um pouquinho. E na terça mais um pouquinho. E na quarta mais um pouquinho. E vai chegar o dia que você vai transbordar. Você só precisa permanecer. Fica de pé no teu lugar. Aleluia. Vamos cantar essa canção?